Amigos, vamos lá abrir a nossa Bíblia, Daniel capítulo 1. Vamos começar uma nova série. Quem não trouxe a Bíblia e quiser acompanhar esse estudo conosco, basta erguer a mão e nós vamos fazer uma Bíblia chegar até você. Para quem não trouxe, tá? Basta erguer a mão. Daniel capítulo 1. E vamos começar essa série. Daniel tem 12 capítulos. Uma breve explanação aqui, bem rapidinha, a respeito de quem era Daniel, já que nós vamos estudar durante várias quartas-feiras a respeito do livro que ele escreveu, que está na Bíblia. Quem era Daniel? Daniel era um jovem judeu, nascido numa família de classe média alta, educado em bons colégios da época, em Jerusalém. E de repente, no final da sua adolescência, quando ele tinha aproximadamente 18 anos, o que acontece com ele? Uma surpresa, algo que ele não previa. Os exércitos de Nabucodonosor, Babilônia, invadem Jerusalém. Ele não contava com isso. E de repente, Nabucodonosor resolve trazer para a Babilônia vários cativos. Pegava as pessoas do povo que tinham maior inteligência, cultura, conhecimento. Estes ele trazia presos para a Babilônia. E aqueles do povo, as pessoas mais simples, eram mortas, assassinadas ou abandonadas lá. Quem repetiu essa estratégia mais perto aqui de nós foi Hitler. Hitler fazia isso. A Alemanha, quando invadia outros países, eles pegavam os cientistas, os homens cultos, esses eles não matavam. Eles traziam para a Alemanha e com isso eles desenvolveram muito a ciência. Hitler copiou isso de Nabucodonosor. Ele foi o primeiro a fazer isso. Daniel era um jovem que já despontava na faculdade lá, onde ele estudava. Já chamava atenção, era considerado um rapaz muito inteligente. Ele veio então e foi trazido para a Babilônia por esse rei, por esse ditador, não é? Nabucodonosor. E de repente nós vamos nesse livro estudar a história de alguém que de exilado, de cativo, veio a se tornar o quê? Conselheiro do rei Nabucodonosor. Impressionante a trajetória desse jovem. De preso, de exilado, ele passa a ser, nós vamos estudar como, quando, ele passa a ocupar um dos cargos mais importantes do palácio. Um rapaz, um jovem de 18 anos. E como ele ocupou uma função muito importante nesse governo, se é que assim se pode chamar, ele tinha, segundo se depreende da Bíblia, funções assim na área internacional, seria um ministro de relações exteriores. Ele desenvolveu muito esse contato, desenvolveu muito a maneira de escrever, de se relacionar e de pensar e de raciocinar, adquiriu uma cultura geral assim muito grande em relação aos povos, e isso fica muito claro nos seus escritos. O livro de Daniel é considerado por especialistas como um livro de escritura, de escrita fácil, muito prático. Ele é muito objetivo naquilo que ele escreve. O pensamento dele, ele flui com clareza, mostrando a influência que a atuação política dele teve, e para que ele pudesse escrever com a mesma clareza e objetividade. Eu acho que essa é a palavra. Ele comunica o pensamento com muita objetividade, lógico, numa linguagem da época, uma maneira de escrever do tempo dele, mas considerando, comparando com os escritos do tempo dele, ele se destaca pela forma de escrever, muito prática, muito objetiva. Vai lá, Daniel capítulo 1, verso 1, lembrando o seguinte ainda, o livro de Daniel tem 12 capítulos, e ele se divide em duas partes. A primeira parte é histórica e a segunda parte é profética. A parte histórica vai do capítulo 1 ao capítulo 6, e a parte profética do 7 ao 12. Na parte histórica, Daniel vai retratar muito o conflito entre o bem e o mal. Está muito claro isso nos 6 primeiros capítulos, como ele descreve esse conflito entre o bem e o mal. E já na parte profética, que nós vamos ver que tem muito a ver com o Apocalipse, muito a ver, ele descreve a tentativa humana de estabelecer um domínio mundial. Na parte profética, tentativa do homem de estabelecer um domínio mundial, inclusive com perseguição do povo de Deus. Fica muito claro para quem estuda Daniel essa divisão. Até o capítulo 6, uma maneira, do capítulo 7 em diante, profecia, e profecia voltada
mas até para o nosso tempo. Tanto que no final, Deus diz: sela este livro e guarda para o tempo do fim. Portanto, é um livro que tem a ver conosco. O que nós vamos fazer aqui essas quartas-feiras? Além de aprender sobre o livro de Daniel, nós vamos ver o que esse livro tem a ver com a sua vida e com a minha, que é isso que interessa. O que está escrito aqui que tem a ver comigo e com você? O que isso ajuda na minha vida, no dia a dia? Que lições eu tiro para a minha vida do que eu vejo aqui? E já no capítulo 1, vocês vão ver quantas lições para nós. Eu acho que ninguém essa noite vai sair daqui da igreja sem um puxão de orelha de Deus. Vocês vão ver. Que lições para nós. Nós vamos tirar do capítulo 1 de Daniel. Para vocês verem que isso aqui não é fantasia. Isso aqui é uma coisa que se aplica à nossa vida. Tem tudo a ver conosco. Então vamos lá. Daniel, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou, dominou. Olha só, a data desse acontecimento: ano 605 a.C. Como é que eu sei essa data? E você? Porque está na história, nós estudamos, basta você ver o ano em que a Babilônia começou a mandar no mundo. Quando é que se instalou o Império da Babilônia? Pronto, ano 605. Isso confere com a Bíblia. O que a Bíblia está relatando aqui, nós estudamos na história, ou em história. Portanto, a data aqui não pode ser outra, é aquela que a história revela para nós. Ano 605 antes de... Faz muito tempo isso? Aproximadamente 2.500 anos, né? 2.400 anos. É muito tempo isso que está acontecendo aqui. E vocês vão ver que coisa impressionante. Aqui diz que a Babilônia invade Jerusalém. O que te lembra quando a gente fala de Jerusalém e povo de Judá? Povo de quem era esse? Povo de Deus. Não há dúvida quanto a isso. A Bíblia é clara, né? Desde que Israel saiu do Egito, foi liberto da escravidão, Deus elegeu este povo como a sua herança, a sua nação escolhida. O povo de Israel, claramente no Velho Testamento, é indicado como sendo o povo de Deus. Então surge uma pergunta: foi Deus quem retirou esse povo da escravidão do Egito, estão lembrados? Quando é que isso aconteceu? Só para a gente comparar. 1445 antes de Cristo. 1445 antes de Cristo, o povo de Israel é liberto do Egito. Aqui nós estamos no ano 605, portanto 800 anos depois. Esse povo já tinha sido liberto do Egito. Aí vem agora a Babilônia, invade e toma conta de Jerusalém. Qual é a pergunta que surge na sua cabeça? Pensa um pouquinho. Povo de Deus sendo feito de novo escravo. Não surge uma pergunta na sua cabeça? Por quê? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu de novo? Será que tem alguma lição para você e para mim? Nesse episódio aqui? Babilônia, pelo que nós estudamos em Apocalipse, é sinônimo de quê? Confusão de religiões, também como sinônimo de pecado. Babilônia é sinônimo de pecado. Portanto, aqui quando a Babilônia escraviza Jerusalém, toma conta, invade, domina, simbolicamente o que Deus está ensinando para nós? O pecado escraviza. É um símbolo, é o retrato da escravidão. Este povo da Babilônia que domina e escraviza simboliza o homem escravo do pecado hoje. Isso vale para o tempo de Daniel e vale para o nosso tempo. A Babilônia continua invadindo Jerusalém no mundo espiritual? Sim ou não? Sim. Deus tem lições para nós. Deus quer ensinar alguma coisa para nós. Porque tem gente que se choca com isso aqui, estranha isso aqui. Mas olha o que Deus está ensinando. Pecado. Olha o que o pecado faz se você brincar com ele. Olha só. Quando esse povo foi escravizado, ele permaneceu muitos anos lá na Babilônia. E nós vamos estudar mais para o final, aliás, o último verso dessa noite, que quando Ciro derrotou o exército de Nabucodonosor, ele baixou um decreto, não sei quantos se lembram, liberando o povo judeu para voltar para a sua nação. 70 anos depois, lembram-se da profecia de Jeremias?
Quanto tempo o povo judeu ia ficar escravizado? 70 anos, exatamente quando veio Ciro, foi ele que libertou. Ele baixou um decreto que o povo de Israel poderia voltar para a sua terra. Vocês sabem que a maioria não voltou? A maioria não voltou, ficou na Babilônia. Por quê? Porque as pessoas se acomodam no pecado, se acostumam. O perigo de você brincar com o pecado é que o pecado pode fazer você se acostumar com ele. E aí quando vem a libertação, você prefere ficar onde você está, porque você já gostou de onde você está vivendo. E o povo ficou, grande parte não voltou para Jerusalém. Deus está mostrando uma lição para nós. A permanência na Babilônia significa aquele que é teimoso e persiste no pecado. Aquele que persiste, continua na Babilônia, por mais libertação que Deus mande. Engraçado que lá no livro do Apocalipse, olha o paralelo, lá no Apocalipse, que nome Deus dá ao poder que vai escravizar o povo de Deus e que será libertado finalmente? Como é que chama-se? Vai cair a grande Babilônia. Por que vai cair a Babilônia? Babilônia já não caiu faz tempo? Que Babilônia é essa aqui? Apocalipse. É a Babilônia espiritual. Você percebe o paralelo entre Daniel e Apocalipse? Aqui é a Babilônia real invadindo Jerusalém. Lá no Apocalipse, a Babilônia espiritual escravizando o povo de Deus. Olha o paralelo. É a Babilônia, lá em Apocalipse, que Jesus vai derrotar. Qual é o nosso grande adversário hoje? A Babilônia. E nós vamos ver aqui no livro de Daniel, como é que a Babilônia entra na minha vida e na sua. Como é que a Babilônia faz isso? Verso 2. O Senhor, olha esse verso. Para quem lê isso aqui desatentamente, vai se chocar. Olha esse verso. O Senhor entregou nas suas mãos, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor, a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Para aqui. A Bíblia está dizendo que quem entregou o povo de Judá para Nabucodonosor? Quem? Deus. E como é que você entende esse verso aqui? Deus pegou e entregou o povo? Foi isso? O que quer dizer aqui? Deus permitiu. Lembra-se? Há várias vezes na Bíblia que você encontra esse verbo que é conjugado na forma permissiva. Lembra-se lá? Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que você entende isso? Deus permitiu que o coração de Faraó se endurecesse. Aqui é a mesma coisa, Deus permitiu. Eu gosto das ilustrações porque elas ajudam. Vamos entender isso aqui. Imagine aquelas pessoas que ficam brincando na corda bamba, aqueles que trabalham no circo, né? Ficam fazendo trapézio lá. O que fica embaixo enquanto eles estão treinando? A rede de proteção. Dá segurança, não dá? Você fica fazendo aquelas coisas lá em treinamento, mas se você cair, tem uma rede ali. Você não morre. Tem cristão que sabe que a rede de Deus está ali e fica brincando com o pecado. Brinca porque sabe que se cair, Deus está ali. Deus é amor, Deus salva, e fica brincando com o pecado. Deus adverte uma vez, 2, 3, 10, 1 século, 2, 5, 8, 10 séculos. Quantos profetas Deus mandou antes de Nabucodonosor invadir a Babilônia? Jerusalém. Quantos profetas? Você pode contar na sua Bíblia. Vamos citar rápido aí. Isaías, Jeremias, Oséias. Vai vendo a relação de profetas que Deus mandava a cada século, com advertências para o povo. E o povo continuava zombando, inclusive dos profetas. E Deus dizendo assim: olha, eu vou tirar a rede. Para com a brincadeira que eu vou tirar a rede. E a pessoa fica brincando com o pecado, confiando. E chegou um dia, o que Deus fez? Tirou a rede. É isso que quer dizer entregou. Deus retirou a sua proteção. É isso que entregar para Nabucodonosor. Retirou a proteção. Se vocês caírem, vocês vão se machucar. Porque eu vou tirar a rede para acabar com a brincadeira. E tirou. E a Babilônia foi lá, simbolizando o pecado, e escravizou. Brincaram tanto com o pecado, se tornaram escravos dele. É isso que Deus está ensinando para nós. Está dizendo: Mauro, se você brincar com o pecado, um dia eu vou tirar a rede e a Babilônia vai invadir Jerusalém na tua vida. E você vai cativo. E o povo brincou por séculos. Quais eram esses
Deus queria mostrar retirando a rede de proteção? Algumas coisas. Primeiro, Deus queria mostrar para o seu povo a diferença entre servi-lo, o Deus verdadeiro, e servir ao paganismo. Eles tinham de tudo enquanto eram um povo de Deus abençoado. Quando se tornaram escravos, Deus está dizendo: tem diferença entre me servir e servir ao paganismo? Deus queria mostrar. Experimentem servir ao paganismo, vocês vão, que tipo de vida vocês vão ter? De escravos. E vocês nasceram para serem reis, mas escolheram ser escravos. Experimentem a diferença. Segunda coisa que Deus queria mostrar, e isso a gente precisa entender, amigos, também servia como punição. Punição pelas apostasias de Israel. Por todas as vezes que Israel desobedeceu, brincou e zombou de Deus. Essa permissão de Deus também é uma punição. Quer dizer que eu, na minha vida, se ficar brincando com o pecado, também posso receber punição na minha vida. Deus está ensinando isso. Só que é isso que é importante a gente guardar. Quando a gente lê isso aqui assim, solto, fora do contexto, mas quantos séculos de advertência Deus deu a esse povo antes de permitir que Nabucodonosor escravizasse? Quantos séculos? Eu contei aqui alguns, quase 10 séculos, de advertências de profetas. Ou seja, Deus nunca deixa alguma coisa acontecer na sua vida e na minha, sem antes advertir. Ele manda uma vez, 2, 3, 10. As advertências vêm. Ninguém pode reclamar. Ninguém. Aqui nós estamos há várias quartas-feiras, quase 6 meses, estudando o Apocalipse, um livro cheio de advertências. Então a pessoa vem aqui toda quarta e ouve as advertências de Deus. Ouve. Ora, amigo, se você quiser continuar a sua vida sem fazer nenhuma mudança, se você quiser ignorar a palavra de Deus, viver do seu jeito, não reclame de Deus lá na frente, porque as advertências foram muitas, incessantes. Ele manda recado, até uma hora que ele diz: eu vou tirar a rede de proteção, e tira, para nosso bem, porque você vai ver que o povo de Israel, com essa lição, aprendeu muita coisa. No cativeiro a gente aprende muita coisa. A primeira, tem que aprender a não gostar dele. É a primeira lição. Tem que aprender a não gostar. Pecados de Israel que levaram ao cativeiro. Não vai dar tempo da gente ler. Eu só cito como referência, se alguém quiser anotar para ler em casa. Se você quiser ler essa pesquisa, marca aí a referência das coisas que eu vou citar. Você vai encontrar em Jeremias capítulo 9, verso 14. Você vai encontrar em Jeremias capítulo 17, dos versos 19 a 27. E você vai encontrar em Jeremias 22, de 1 a 5, e Jeremias capítulo 28. Quem quiser conferir, só anotar, e você lê depois, é muita coisa, tem que ler em casa. Mas eu vou citar os pecados que Deus repreendeu o seu povo através dos profetas, que ele mencionou. Vamos ver se isso tem alguma coisa a ver comigo e com você. Vamos ver se esses pecados que causaram esse desastre, e que Deus advertiu tanto o povo, vamos ver se você se enquadra e eu. Tá lá, vamos lá, vou mencionar em ordem. Desonestidade. Você está vendo isso hoje no mundo? O povo de Israel estava sendo desonesto, e Deus repreendia. Injustiça para com os pobres. Você está vendo isso aqui no mundo? Exploração dos pobres. Israel já estava fazendo isso. Assassinatos, homicídios. Você tem visto isso no mundo hoje? O povo de Israel estava praticando homicídio, e Deus repreendendo. O povo de Deus fazendo isso aqui que eu estou lendo. Transgressão do sábado. Quantos profetas vocês viram advertir o povo de Deus? Ezequiel, Isaías, Jeremias, advertindo contra a quebra desse mandamento. Você está vendo isso hoje? Tem gente que continua brincando com isso aqui. Depois vai dizer que Deus não avisou. Será que alguém aqui essa noite pode dizer que não recebeu advertências de Deus quanto à quebra do sábado? O povo de Israel recebeu advertências, continuou brincando. Outra advertência: perseguição aos verdadeiros profetas. Sabiam disso? Que o povo de Israel perseguia os profetas de Deus? Olha que coisa interessante que eu anotei aqui nesses versos que eu mencionei. Deus advertia contra os profetas que pregavam a prosperidade sem condenar o pecado. Você tem visto isso hoje aí nas religiões?
Pastores pregando prosperidade, curas, bênçãos, sem condenação do pecado. Em outras palavras, sem pregar transformação de vida. Você já viu esse tipo de evangelho? Vem para Jesus, vem para cá, você vai ser abençoado, curado, você vai melhorar de emprego, nenhuma doença vai te atingir. Vem. Pode continuar com a sua cervejinha, com o seu cigarro, com a sua boate, com a sua amante. Só vem para Jesus. Você está vendo esse evangelho sendo pregado aí? Vem para Jesus, pode continuar do jeito que você é, mas põe uma camiseta com o nome de Jesus, põe um decalque no seu carro de Jesus, dá um dízimo, dá oferta, pode ficar, a sua vida pode ficar como está. Deus condenava isso, já acontecia lá em Israel isso aqui. Profetas da prosperidade sem condenar o pecado. Sabe aquele evangelho gostoso de ouvir? Só fala de Jesus, mas você pode fazer o que você quiser. É gostoso ouvir falar de Jesus. Você não precisa mudar a sua vida, só inclui Jesus na sua agenda. Deus condenou isso aqui. E a adoração a Baal, por último. E alguém pode perguntar, ué, o que tem adoração a Baal conosco? Eu fui ver nesses versos, e você pode ler em casa, o que tinha a ver adoração a Baal. Sabe o que implicava adoração a Baal? Práticas sexuais de adoração ao Deus Baal. Práticas sexuais do tipo homossexualismo como oferenda, sabia? Sexo bestial, sexo antes do casamento e fora do casamento. Tudo isso o povo de Israel estava fazendo e Deus condenando. Será que hoje evoluiu, mudou, então pode fazer? Aquilo que ele condenava naquela época, hoje pode. Sexo antes do casamento e fora do casamento. Pode fazer, né? Ah, o mundo está mais moderno. Deus é que não evoluiu. Isso era condenado. Lê lá em Jeremias. Deus condenando isso. Por todas essas razões, pelo povo não voltar atrás, Deus permitiu que a Babilônia tomasse conta. O pecado tomasse conta. Eu preciso andar mais rápido. Verso 3, de 3 a 6 agora. Diz assim: então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, agora os 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias e Paraque. Bom, agora a Bíblia relata que entre estes que Nabucodonosor mandou escolher, jovens sem defeito, diz a Bíblia, sem defeito de caráter, com conhecimento, com cultura, sábios, ou seja, jovens com QI alto, caráter irrepreensível. Mandou escolher. Quais 4 escolhidos? Daniel, esses 4 aqui: Isaías, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 foram escolhidos. Olha só, Daniel foi escolhido, ele tinha 18 anos, guarda isso, um jovem adolescente, mas ele era diferente, muito diferente, e ele vai mostrar no que ele era diferente, porque surge para ele aqui, em primeiro lugar, era bom falar isso aqui, foi levado cativo, né? A gente fala assim, foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Alguém sabe mais ou menos a distância entre Jerusalém para a Babilônia? Alguém teria uma ideia? Distância, naquela época, sem avião, sem carro, sem ônibus, a pé. Vocês têm ideia? 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros de Jerusalém a Babilônia. Fizeram um cálculo aqui, um autor calculou quanto uma pessoa pode andar a pé num dia no deserto. Calcularam uma média de caminhada junto com os exércitos de Nabucodonosor de 25 quilômetros por dia. É o que um ser humano consegue suportar. Fazendo os cálculos, esta viagem durou aproximadamente 2 meses. Daniel andou de Jerusalém à Babilônia. 2 meses.
a 25 quilômetros por dia. Lá no deserto, a primeira coisa que ele começou a avistar quando se aproximou de Jerusalém, lembra o que poderia ser? O que aparecia de longe lá em Jerusalém, na Babilônia, no deserto? A Torre de Babel. Foi uma das primeiras coisas que ele viu. A Torre de Babel. 2 meses andando a pé para chegar lá na Babilônia. Aí o que acontece? Acontece uma coisa aqui que vai chamar a nossa atenção no verso 7. Primeira coisa que aconteceu, verso 7. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Esses são os nomes que nós cristãos guardamos com mais facilidade, né? Os nomes que foram postos neles. Mas há um detalhe aqui que nós precisamos entender. Por que o eunuco fez isso? Quando você lê, era uma tradição entre os hebreus, quando eles colocavam nomes nos filhos, esses nomes tinham significados importantes, tem a ver com o caráter da pessoa. Para vocês terem uma ideia, o que o eunuco fez? Por que ele mudou o nome? Daniel significa Deus é o meu juiz. Significado do nome Daniel. Ananias quer dizer dom do Senhor. Misael, aquele que pertence a Deus. E Azarias, quem Jeová ajuda. O que você vê de comum nos 4 nomes? Deus. Chega na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram, muda o nome deles. É à toa isso? Você acha que é por acaso? Aí colocaram os 4 nomes que eu citei aqui. Alguém sabe o que significam esses 4 nomes dos caldeus? Divindades dos deuses pagãos. Tiraram o nome do Deus verdadeiro, o nome deles, e colocaram nomes de homenagem às divindades. Significa que ele andava com um nome que já era uma homenagem a um Deus pagão. E o que ele podia fazer? Mudaram o nome dele, não pode fazer nada. Mas ele fez algumas coisas sim. Olha só. O Nabucodonosor não obrigou os 4 jovens a abandonarem a sua fé e praticarem idolatria. Não consta na Bíblia que ele tenha feito isso. Mas qual é o perigo quando você está na Babilônia? O rei achava que gradativamente, gradualmente, a simples convivência deles com os costumes da idolatria, com os cultos pagãos, porque eles estavam ali, isso acontecia a todo momento, não que eles participassem. A simples convivência conseguiria fazer o que ele queria, que aos poucos eles esquecessem do seu próprio Deus, do culto ao seu Deus, e assimilassem os costumes do paganismo. O perigo quando nós começamos a conviver fora da igreja, com pessoas que têm hábitos não cristãos, e passamos a conviver com essas pessoas diretamente, constantemente, é que os costumes destas pessoas podem influenciar os nossos costumes cristãos, e possamos paulatinamente, não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro que isso acontece. Com o tempo, essa pessoa começa a assimilar. É uma má amizade, é uma música, é um local impróprio, é uma amizade imprópria, é uma conversa imprópria, e a pessoa vai se acostumando. Quando ela percebe, ela assimilou isso como natural, como normal. Isso está acontecendo conosco hoje, para aqueles que não descolam da televisão. Começam a receber tudo aquilo que não presta na sua mente, toda a influência negativa. Começam a assistir. Eu dou um exemplo, é o tal do Big Brother. Se você ficar assistindo todo dia, você começa a achar que aquilo tudo é normal. E não é. E não pode ser. Mas se a pessoa não cuidar da sua própria mente, você começa a se acostumar com aquilo, como as novelas estão fazendo. A nossa juventude hoje se acostumar com o homossexualismo e achar normal. E isso se faz paulatinamente, isso não se faz de um dia para o outro. São preciso décadas para mudar o conceito moral de uma geração. Um monte de gente pedia assim para a gente, né? Me prova na Bíblia que Deus condena o uso do vinho. Bom, existem vários versos para quem quer enxergar, né? Para quem quer enxergar. Aqui claramente Daniel, um homem de Deus, não queria se contaminar com o quê? Com os alimentos do rei e com o seu vinho.
Ele era um homem de Deus. Deus recriminava o uso do vinho como bebida alcoólica, sim ou não? Não aquele vinho que Jesus tomava, que era suco de uva puro. Mas o vinho com bebida alcoólica, Daniel disse: eu não quero, esse eu não quero. Eu não quero tomar. E nem com a comida do rei. E alguém poderá perguntar: o que tinha a ver a comida do rei? Um detalhe: é que parte da alimentação deles era oferecida aos ídolos. E naquele tempo havia uma conotação nisso. Não era uma coisa assim à toa: acabou, dá aqui para aquele ídolo. Não. Aquilo tinha um simbolismo muito forte. Quando você comia daquela comida, você é como se participasse de um culto ao ídolo. Era uma homenagem que você prestava. Portanto, era uma maneira de você reverenciar aquele Deus. E Daniel, quando percebeu isso, o que ele disse? Eu não posso comer dessa comida. Eu não posso negar o meu Deus e reverenciar um outro Deus. Eu não posso tomar o vinho que vai afetar a mente que eu tenho, brilhante, límpida, lúcida. Eu não vou me entorpecer com isso, com essa porcaria. E aí, ele faz algo que é de admirar num jovem de 18 anos, hein? É preciso ter personalidade. Jovens que estão me ouvindo, aprendam com Daniel. Olha o que é ter personalidade, que é ter caráter. Olha o que esse jovem fez. Verso 9: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem que deu isso? Deus. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor e rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele com vossos rostos mais tristes do que dos jovens que são iguais a vós. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O que ele disse? Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isto e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava o quê? Legumes. Olha só, amigos, isso aqui tem uma palavrinha: integridade em terra estranha. O que quer dizer isso, hein? Eu vou dizer uma coisa para vocês: é muito fácil ser cristão dentro da igreja. É fácil ser cristão aqui na quarta-feira, no sábado. É fácil. Nós recebemos uma influência aqui, benéfica, uns dos outros. Agora, como é que nos comportamos em terra estranha, quando nós estamos na Babilônia? Do escritório, da vizinhança, com os amigos. Babilônia. Como você se comporta quando um amigo te oferece um copo de cerveja e diz que você é careta se não tomar? Vocês jovens. Quando você se comporta quando um amigo disser que se você não tomar vinho você é bobo, que isso é uma besteira. Esse jovem tinha integridade de caráter em terra estranha. Manteve o seu caráter, a sua formação. O mundo não o contaminava, ele contaminava o mundo. Ele contaminava o mundo e não se deixava contaminar. Ele foi firme, tinha uma decisão firme, já tomada. Amigos, eu vou dizer uma coisa. Eu li um relato, lendo um livro essa semana, interessante, de um pastor que, conversando com uma jovem, ela fazendo faculdade, e para não perder ano da faculdade, ela fazia exames e provas aos sábados. E o pastor foi conversar com ela e explicar que ela não devia fazer isso. E ela respondeu: ora, pastor, eu não posso perder um ano por causa do sábado. E o pastor respondeu: e por causa de um ano você vai perder a eternidade. É uma questão de integridade. E qual é a lição que Daniel traz? Amigos, se ele deixasse para decidir na hora que o rei disse: está aqui o alimento para vocês, e fez isso pensando no bem-estar dele, ele ia comer da comida do rei e a bebida do rei. Podia ser uma desfeita ele não aceitar. Se ele tivesse que decidir na hora, o que ele faria? Comeria e tomaria o vinho. Lição para nós: certas decisões nós temos que trazer de casa. Não são decisões para tomar na hora.
Eu não posso deixar para no meu escritório pensar assim, para quem tem um chefe. Se o chefe pedir para você sexta-feira trabalhar até as 10 da noite, eu não posso na hora deixar para resolver o que eu respondo para ele. Essa resposta tem que vir de casa. Não tem que pensar, não tem que negociar. Isso é questão de princípio. Isso eu não tenho que decidir. A decisão já está tomada. Então há decisões na vida que nós temos que trazer de casa. Mauro, olha, eu estou fazendo uma falcatrua aqui com esse cliente, eu queria que você não falasse nada e nós vamos dividir o dinheiro. Eu vou pensar? Isso é uma decisão que eu tenho que trazer de casa. A resposta tem que estar na minha mente, pronta. Não, eu não compactuo com isto. Questões de caráter não se decide na hora. Não se pensa na hora. São decisões que você já tem que trazer. Elas são imutáveis. Esse jovem mostrava isso. Ele já tinha suas escolhas, independente do que lhe acontecesse. Ele não tinha medo das consequências, porque ele confiava no Deus dele, que é o nosso. Ele não tinha medo das consequências. E olha, amigos, não faltariam desculpas a Daniel se ele quisesse tomar o vinho. Ele teria desculpas. Ele teria: como eu posso fazer? Eu estou cativo, eu estou sob os cuidados do rei, eu estou estudando aqui na universidade dele, eu tenho uma bolsa de estudos, o que eu posso fazer? Ele está sendo gentil comigo, ele não está fazendo isso de maldade, ele não tem conhecimento. Qual é o problema de eu comer da comida dele e tomar o vinho dele? Ele teria desculpas, mas ele não queria dar desculpas. Se nós quisermos violar o sábado, amigos, nós sempre vamos ter desculpas. Sempre. Sempre vai ter um motivo importante. Mas ele não queria as desculpas, ele queria ser fiel a Deus. Ele já tinha a decisão tomada. Interessante é que ele foi firme com o eunuco no seu pedido. Os 4 jovens foram lá pedir para ele. O que eles negociaram? Vamos fazer o seguinte: eles foram firmes, mas foram polidos. Eles não foram arrogantes, nem disseram assim: não, de jeito nenhum, isso é comida de Satanás, eu não vou comer isso. Não. Polidos. Escuta, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer uma dieta vegetariana 10 dias, e vocês depois comparam a maneira como nós estamos e os outros rapazes que estão comendo e tomando vinho. Faz uma comparação e depois de 10 dias você resolve. O eunuco achou interessante a proposta. Falou: 10 dias tudo bem, vamos fazer. Esses caras comendo só verdura aqui, legume, vão estar raquíticos e pálidos. Depois de 10 dias, o que a Bíblia diz? Estavam mais saudáveis, mais rápidos de raciocínio, mais inteligentes, com mais saúde, com um semblante, mais do que os outros que estavam comendo de tudo e bebendo vinho. E aí o eunuco não teve saída. Falou: não, realmente deixa eles comerem a dieta deles aí, vegetariana, porque isso tem alguma diferença aí, porque não é possível, olha como eles estão. Eles foram polidos. Que lição eu posso tirar para mim, hein? No contato com as outras pessoas, quando eu quero levar a verdade de Deus, é preciso ser polido, inteligente, não agredir os outros, não agredir a fé das pessoas, nem a convicção das pessoas com um linguajar que às vezes é pesado. Eu me lembro de uma ilustração do querido pastor Feyerabend. Como eu gostava do pastor Feyerabend. Ele tinha uma ilustração para dizer, às vezes, a pregação de certos cristãos na sua família ou no seu trabalho. Tem cristão, o pastor Feyerabend dizia assim: um homem estava no leito do hospital, na UTI, com um tubo de oxigênio. Recebeu uma visita da sua filha. A filha foi lá, se aproximou da cama do pai e começou a falar com o pai, e de repente ele começou a perder o fôlego. E foi ficando roxo, falando para ela, falou: pai, o que é? Fala, pai, fala comigo. E ele, roxo, sinalizando, ela não entendia. Que é, pai? Cada vez mais nervosa, ele mandou ela se aproximar. Quando ele chegou bem perto do ouvido, o pai falou assim, com pouca voz no ouvido da filha: tira o pé do oxigênio. Ela estava pisando no tubo do oxigênio, estava faltando ar para ele. Às vezes nós queremos ajudar a salvação das pessoas e estamos tirando o oxigênio das pessoas. Às vezes a gente está pisando no oxigênio. Tem que ser polido como Daniel, para mostrar um Deus de amor. A gente tem que pegar o evangelho com amor, respeitando as diferenças, respeitando a maneira de pensar dos outros, entendendo que às vezes os outros não conseguem ver como nós vemos, e é preciso ter paciência, e é preciso confiar no trabalho do Espírito Santo. É Ele que faz o trabalho. Não adianta pisar no tubo de oxigênio dos outros.
Isso sufoca. Ninguém se converte sufocado. Vamos seguir, verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Vejam só, o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Para quê? O rei mandou chamar, depois do prazo que ele deu, mandou chamar todos os jovens, não eram só os 4, todos para uma sabatina. Afinal, era um concurso público. Qual era o cargo aqui? De ministro do rei, para trabalhar no palácio, amigo. Era um concurso público, para ganhar bem. E todo mundo foi lá. E o próprio rei pessoalmente foi fazendo uma entrevista com aqueles jovens. E disse que não achou em todo o reinado da Babilônia ninguém igual aos 4. Qual foi a nota que eles tiraram na avaliação? 10 vezes superior à avaliação dos demais. Não tinham vinho na cabeça? Não comiam porcaria? Olha, eu quero me penitenciar com vocês e dizer que eu estou pregando aqui para mim mesmo. Porque eu às vezes também piso na bola aqui, não no vinho, porque eu nunca bebi, muito antes de ser adventista, eu nunca botei uma gota de álcool na boca, então eu posso falar tranquilamente. Mas na alimentação às vezes a gente come porcaria, come o que não presta, e faz diferença. A gente perde lucidez e atrapalha o trabalho do Espírito Santo. Atrapalha. A alimentação tem tudo a ver com a vida espiritual, embora tenha gente que acha que não tem nada a ver. Aí vem aqui e alguém acha que isso aqui está na Bíblia à toa. Isso aqui é brincadeira. Deus está querendo dizer o que para nós? Está querendo dizer assim, ó, a alimentação tem a ver com o seu crescimento, com a sua espiritualidade, com a sua cultura, com tudo. E aqui eles não usavam a comida do rei e não usavam bebida alcoólica, que atrapalha o raciocínio. Está provado pela ciência que o álcool queima células do cérebro, a perda de memória e tantas outras coisas. Conversa com o médico. E de repente aparecem os 4 e ninguém no reino conseguiu chegar perto deles. É óbvio, amigos, é óbvio que não foi só por causa da alimentação. A fidelidade a Deus fez com que Deus os abençoasse. A Bíblia diz: Deus deu a eles mais conhecimento e cultura. Lógico, aqui é uma cooperação entre o homem. Daniel fez a parte dele, os jovens fizeram a parte deles, e Deus fez a dele. Você quer receber bênçãos de Deus? Faça a sua parte, obedeça, siga os conselhos de Deus. Eles estão mostrando aqui, por trás da alimentação, do vinho, tem coisa muito importante aqui, amigos. Tem fidelidade, princípios, retidão de caráter, jovens que não foram influenciados, deram um bom testemunho para o rei. O que vocês acham? No mínimo Nabucodonosor ficou pensando: mas não é possível, o que eles têm de diferente? E os outros disseram: não sei, esse tal desse Deus que eles falam aí, eles são meio malucos, né? Só comem verdura. Povo meio estranho isso aí, né? Mas não dão trabalho, não bebem, não brigam, família estruturada, respeitam os outros, são educados. Tudo que vocês mandam, que a gente manda eles fazerem, eles fazem com rapidez, fazem direito, fazem bem, são competentes. Estranho. E o rei acho que perguntou: e não bebem álcool? Que absurdo! Não tomou nada? Como consegue? Qual foi a recompensa de Deus para esses jovens fiéis? Passaram a trabalhar no palácio, receberam uma promoção, conseguiram o cargo.
Profissionalmente, o que eu posso aplicar isso para mim, ou vocês jovens que estão me ouvindo? O que você tira do que você aprendeu essa noite aqui? Você que está disputando um lugar na sociedade, você que quer desenvolver a sua profissão, você que está saindo da faculdade, o que você aprende aqui? Vale a pena servir a Deus e ser fiel? Você vai encontrar o seu lugar no palácio. Você vai crescer profissionalmente. Você vai se destacar. É isso que Daniel está ensinando para nós. Como é que ele cresceu? Porque recebeu bênção de Deus. Olha, engraçado que eu anotei uma coisa aqui que eu li. Alguém sabe quem foi contemporâneo de Daniel? Um grande filósofo, Confúcio. Quem estuda filosofia estuda muitos pensamentos de Confúcio. Filósofo Confúcio perdeu nesse exame aqui para Daniel. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Filósofo, homenageado pelos homens, grande pensador e filósofo. O Danielzinho lá tomou o lugar dele no palácio. Ficou com o emprego. Olha, será que no mundo que nós vivemos hoje, será que dá para ser igual Daniel? Jovens e para nós todos, será que dá para ser? Vivemos numa cidade grande como essa, onde a tentação é muito forte, eu admito, onde a sensualidade está em tudo quanto é lugar. Para o jovem, então, a pressão é muito forte, a gente tem que entender isso. E às vezes nós mais velhos somos um pouco carrascos com os jovens, né? Deixamos de entender que às vezes a pressão para o jovem é muito forte no mundo que eles vivem. Muito forte. Eu costumo dizer que Satanás, ele tem uma tentação personalizada, ele não perde tempo. Quantas vezes eu já falei isso aqui? A tentação, quando ela sai da fábrica, ela já tem um rótulo, ela já sai com o seu nome, seu endereço, seu CPF, vai direto para a sua residência e para a minha. Ou seja, Satanás não perde tempo. Eu, Mauro Braga, não bebo. Nunca gostei de bebida alcoólica. Vocês acham que ele vai perder tempo em me tentar com bebida alcoólica? Não vai perder o tempo dele. Ele sabe que não. Jogo, nunca joguei, não gosto de jogo. E uma série de outras coisas aí, ele não vai me tentar por aí. Eu brinco, né, pastor? Minha tentação, quando sai da fábrica, ela já sai de saia. Ele sabe? Ele não perde tempo. Cada um tem o seu ponto fraco e ele conhece. Se eu não me entregar para Jesus, as coisas complicam. Ele já sabe disso. Então o que Daniel fez? Vocês acham que ele não tinha tentações? É claro que tinha, um jovem normal. A diferença é que ele recorria a Deus em oração. Ele era fiel a Deus, ele era abençoado por Deus. Ele tinha princípios retos, mas tentações ele tinha. Então qual é a lição para nós hoje? Temos que nos apegar ao Deus de Daniel. É o mesmo. Nós temos que usar como Daniel, usar de todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Oração, leitura da palavra, retidão de caráter, princípios e decisão tomada de casa. Para encerrar, verso 21. E Daniel permaneceu ali em Babilônia até o primeiro ano do rei Ciro. Tem uma data aqui, primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia, né, que derrotou a Babilônia, os Medo-Persas. É o ano 538 a.C. Quando se você fizer as contas, vai dar exatamente os aproximadamente 70 anos do cativeiro. Ou seja, foi Ciro exatamente que cumpriu a profecia de Jeremias 29:10. Ciro. Foi ele que expediu o decreto determinando que os judeus poderiam voltar para sua pátria, Jerusalém, e que a grande parte não foi porque estava acostumada com a Babilônia. Daniel não consta que tenha voltado, mas por outra razão. Ele tinha a esta altura aqui cerca de 89 anos. Estava muito velhinho para voltar para a Babilônia, provavelmente não aguentasse a viagem. O motivo dele era diferente. Ele era muito velho, Daniel. Não se tem registro que ele tenha voltado para a Babilônia. Conclusão. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos em Deuteronômio capítulo 6. E aqui vai um recado de Deus para os pais. Nós que somos pais. Eu também sou pai. Pai que está me ouvindo essa noite, leia isso aqui, que ajuda a entender um pouco de Daniel. Se nós queremos que os nossos filhos sejam Daniéis, olha o conselho de Deus, Deuteronômio 6, verso 4. Deus dizendo assim:
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Qual é o conselho de Deus para nós pais? Para os nossos filhos? Desde pequeno nós temos que falar de Deus para eles. E quando nos levantamos, quando nos deitamos, quando almoçamos, quando jantamos, em todos os momentos os nossos filhos têm que ouvir falar de Deus. É o único jeito de você fazer um Daniel. Daniel não se faz do dia para a noite. Daniel é fruto de uma educação, de um lar cristão. É fruto de alguém que foi educado na palavra de Deus, que recebeu caráter em casa, não na Babilônia. Os princípios dele ele aprendeu no lar, aprendeu na palavra de Deus. Os pais não podem negligenciar nesse ponto. Jovens, para terem comportamento igual de Daniel, têm que ser formados no lar. E hoje parece que nós não temos muito tempo para fazer isso que está aqui. Falar de Deus de manhã, de tarde, de noite para as nossas crianças. Instrução espiritual, educação espiritual é tão importante ou mais do que a educação da escola. Eu queria encerrar uma história. É uma fantasia, tá? É uma parábola, não tem fundamento bíblico nenhum, tá? É uma fantasia para a gente tirar uma lição espiritual. O sujeito morreu, foi para o céu. Fantasia, tá? Chegou lá, aquela história, né? São Pedro foi lá para receber, uma fantasia, tá? Não tem nenhum fundamento bíblico isso aqui. Não existe isso, né? É uma alegoria. Chegou lá, queria entrar no céu, e São Pedro disse para ele assim: não, peraí, não é tão simples assim não. Aqui nós temos regras. Funciona da seguinte maneira: você vai passar 24 horas no inferno, vai descer, tomar um elevador, descer, vai ficar no inferno. Depois, se você não gostar, você passa 24 horas aqui no céu, e depois você decide onde você vai morar a eternidade. O cara tinha sido político aqui na terra e tudo, já tinha a resposta rápida, falou: não precisa fazer esse teste comigo não. Não precisa fazer esse teste não, eu já prefiro ficar aqui no céu direto. Bem político, né? São Pedro falou: não, mas não é assim, vamos seguir as regras. Você vai tomar o elevador, vai descer 24 horas lá no inferno, depois você passa 24 horas aqui, e só depois você vai tomar a sua decisão. Aí ele disse para São Pedro: tá bom, o senhor quer assim, mas a decisão para mim já está tomada. Tá bom, então o senhor toma o elevador e desce. Ele tomou o elevador e desceu, chegou no inferno, né? Abriu a porta, estava lá Satanás. O recebeu de smoking, bem vestido, falou: ah, pois não, vamos entrando, muito educado, gentil, né? Oh, por favor, como é bom vê-lo aqui, depois de tanta companhia lá na terra, como estão amigos. Bom, o senhor pode entrar. Ele entrou, estava lá o campo de golfe, aquelas mansões. Aí ele viu lá no campo de golfe os amigos dele, tinha senador, tinha deputado, tinha um monte de gente lá, jogando golfe, tomando uísque, comendo caviar. E ele já se enturmou, né? E aí, como é que vai? Tá, abraçou, começou a conversar, achou a conversa muito alegre, falou: puxa vida, mas não sabia que era assim aqui, rapaz. Que coisa interessante. Passou um dia maravilhoso com os amigos lá no inferno. No final do dia, botaram ele no elevador, mandaram ele subir. Chegou lá no céu, São Pedro recebeu. Aí ele foi entrando, viu lá os anjos conversando, aquela paz, aquela tranquilidade. Não tinha nenhum amigo no céu. Eu vou conversar aqui, não conheço ninguém. Ficou ali, vendo aquela paz, aquela santidade. As horas foram passando, chegou no fim do dia, São Pedro se aproximou dele e falou assim: agora, o senhor já pode escolher. Ele falou: o senhor sabe de uma coisa? Eu me surpreendi com o inferno. Eu tinha uma outra noção do inferno. Tinha uma outra visão. A coisa não é tão feia quanto se pinta. Além do que, o senhor não vai levar a mal, né? São Pedro falou: não, de jeito nenhum, o senhor não vai levar a mal. É que os meus amigos estão todos lá tem a comida que eu gosto, tem meu uísque, tem o campo de golfe, tem... O senhor não vai levar a mal? Não vou levar, só que o senhor sabe, é uma decisão para a eternidade. Não, mas tudo bem, é que meus amigos estão todos lá, eu tinha uma outra noção. Tudo bem, o senhor pode voltar, mas é para sempre, é para a eternidade. Se despediu de São Pedro, entrou no elevador. Desceu. Quando chegou lá, abriu a porta, aquele labareda de fogo, os campos todos destruídos, os amigos dele que nem maltrapilhos, todos rasgados, gemendo de dor, aquelas feridas no corpo. Ele parou na porta do elevador, assustado assim. Na hora que ele ia voltar, Satanás segurou ele pelo braço e falou: vamos chegando, vamos entrando, fica à vontade aí. Aí ele falou: não, peraí. Ele falou: não, fica à vontade, vamos entrando. Ele falou: não, peraí, não estou entendendo nada.
Estive aqui ontem, meus amigos estavam aí alegres. Cadê o campo de golfe? Cadê a piscina, o campo de futebol? E Satanás falou assim: calma, calma, vamos entrando. Ele falou: não, eu não quero entrar. O que aconteceu? Satanás falou: é que ontem nós estávamos em campanha, hoje já conseguimos o seu voto. O que eu tiro de lição para a minha vida nessa brincadeira, nessa piada? Qual é a lição, amigos? A lição é que o pecado nunca se mostra como ele é. No princípio ele parece gostoso, ele parece agradável, ele parece que faz a gente feliz. O pecado nunca mostra a sua cara exatamente como ele é. Satanás, ele sempre quer nos enganar. No princípio ele só mostra coisas agradáveis do pecado. Ele conhece a nossa natureza, conhece o nosso ponto fraco, conhece as nossas fraquezas. Mas depois ele esconde da gente no primeiro momento o pecado exatamente como ele é. Mas um dia você vai ter que ver o pecado como ele é. E é isso que Deus falou para o povo de Israel tantos séculos: vocês não conseguem ver o pecado como ele é. E nós hoje ainda às vezes temos dificuldades de ver o pecado como ele é. Babilônia não é lugar para nós. Traz muita dor, muito sofrimento, muita tristeza. O preço é muito caro. O que Satanás quer é só o nosso voto para mostrar a verdade. Só está esperando o voto. Que Deus nos ajude. Que a lição de hoje de Daniel sirva para a nossa vida, para mostrar que integridade e caráter são abençoadas por Deus. Ninguém vai morar na eternidade desrespeitando os princípios do céu. E que Babilônia não é lugar para nós, porque nós corremos o risco de gostar, de nos acostumarmos com a mediocridade do pecado. A advertência de Deus para cada um de nós é: para quem ainda está aqui ouvindo essa noite essa mensagem e está pensando assim: puxa vida, eu acho que eu estou andando pela Babilônia. Tem salvação, tem solução. Porque o que Deus fez com esse povo de Israel? Qual é a promessa? A terra prometida. E para nós, qual é a mesma promessa? É a terra prometida, é a Nova Jerusalém. O plano de Deus para nós é outro lugar. É só confiar nele. Eu vou pedir ao pastor agora para orar por nós. Quarta-feira que vem, Daniel capítulo 2. Não perca. Não perca. Eu considero o melhor capítulo da Bíblia para se trazer uma visita à igreja. Minha opinião. É o capítulo mais forte para falar para alguém que não confia na Bíblia, que não acredita na Bíblia. É o capítulo 2 do Daniel. Não perca e aproveite para trazer o seu amigo. O pastor vai orar por todos nós agora.